Olá, amigos. Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. O nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E sempre conosco o nosso amigo Milton Felipelli. E aí, seu Milton? Tudo bem, disposto, agradecido, e vamos ao trabalho de hoje. E pela oportunidade desejar aos nossos amigos, ouvintes e também assistentes, que os bons espíritos nos ajudem sempre. Muito bem, seu Milton. O Milton está falando assim, mas ele está meio com a dor nas costas. Ele está disposto, mas peronomútil. Não, né, mas falando Milton? firme, as costas obedecem. É? Tá certo. Você não é médio de incorporação, não, né, Milton? Nem quero ser. Nós fizemos um programa sobre isso recentemente, mas é só Muito brincadeira. interessante. Muito bem. Seu Milton, a pergunta aqui é a seguinte: Allan Kardec era médium? Existe alguma manifestação registrada por seu intermédio? O seu intermédio, desculpa. Intermédio, desculpe. Bom, se a pessoa faz uma pergunta dessa natureza, é porque ela deve ter algum objetivo. Sim. Nós não sabemos qual é. Então, a nossa resposta será de acordo com a realidade dos fatos, sem conhecer os pormenores que estão aí Por trás, nas né? entrelinhas, né? Então, a resposta é não. Allan Kardec não era médium, no sentido a que se dá essa palavra, de intermediário dos espíritos. Mas que ele possuía a faculdade chamada mediunidade, não temos dúvida alguma. Porque a doutrina espírita classifica o médium generalizado ou médium ostensivo, não é? O médium generalizado é o que possui a faculdade, porque todos os seres humanos a possuem, mas não tem, digamos, programa de atividade mediúnica. Então, Allan Kardec não tinha programa de atividade mediúnica para servir de intermediário aos espíritos e também às pessoas a quem se destinava as manifestações. Agora, aconteceu um fato que é preciso registrar e sobre ele existe uma explicação, com certeza. Kardec estava, certa ocasião, era noite, quase madrugada, escrevendo, elaborando textos que iriam fazer parte do Livro dos Espíritos. E ele começou a ouvir barulhos muito estranhos. E ele, como sempre fez, fazia a seleção por eliminação. Para ver, em primeiro lugar, se não era efeito de uma causa material, temperatura, se não era aqueles barulhos, não eram barulhinhos, né? Não era barulhões, não, barulhinhos. Se não era de insetos, e assim por diante. Foi eliminando até que ele não teve mais nada que eliminar. E quando chegou a noite, no dia seguinte, ele participava das reuniões, ele fez uma pergunta aos espíritos: olha, eu estava escrevendo e ouvi os barulhos no meu gabinete de trabalho. E o espírito, então, respondeu: éramos nós que provocamos isto. E ele, então, quis saber a razão. Falou: não, era para chamar a sua atenção. E ele perguntou: para chamar a atenção por quê? Porque você estava escrevendo um texto e que realmente havia ali um equívoco, um erro doutrinário. Se não fosse grave nem sério, eles não chamariam atenção.
mas como seria doutrinariamente grave, eles chamaram a atenção. Eles disseram, mas eu já rasguei e joguei fora aquele texto, mas ainda permanece o erro. Então, ele conversava um pouco mais com os espíritos e um deles diz, olha, você examina lá, digamos, da 5ª até a 30ª linha, que você vai ver lá um engano doutrinário. E ele, quando voltou para casa, se fosse eu não viria a hora de voltar para ver, para confirmar isso, né? Então ele vai e segue a orientação do espírito e vê ali, então, esse erro que estava passando, apesar dele refazer a escrita. Então, esse foi um fato muito importante na história do Espiritismo. Alguém poderia dizer, está vendo? Então ele possuía mediunidade de efeito físico, porque ouviu barulho. Não, ele não possuía nenhuma, ele não era intermediário, mas os espíritos poderiam buscar o elemento necessário, o fluido vitalizado, necessário para produzir o ruído, o barulho, poderia pegar em qualquer pessoa que estivesse mesmo distante, eles sabem como fazer isso. Até da própria esposa dele, eu não sei se foi assim que se passou, mas até da esposa Amélie. Agora, não é porque aconteceu esse fato, conforme nós dissemos, eu não sei se a pessoa está buscando, atrás de alguma coisa, saber ter essa resposta. Meu neto chamaria isso de pegadinha, né? Mas eu não vou usar desse expediente. De forma que ele não precisaria ser um médium para produzir aquilo que ele produziu no movimento espírita. Porque ele soube ser uma pessoa, um professor, de ilibada condição moral, seríssimo, totalmente honesto e com procedimento de ordem científica. E ele tinha mesmo esse procedimento porque ele aprendera a ter uma postura pestalozziana, porque ele aprendeu lá na cidade de Verdun, na Suíça, com Pestalozzi, então ele aprendeu a gerir as suas coisas intelectuais dentro desse procedimento e por que não dizer dentro desse método. Ô Milton, a gente fala que com uma certa frequência da pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Você lembra? Lembro, sim. Que se influem os espíritos sobre nossos pensamentos e atos, e a resposta dos espíritos superiores. Lacônica. Mais do que imaginais. Muitas vezes são eles que vos dirigem. A gente normalmente usa isso para as questões de perturbação espiritual. Mas a gente não pode se esquecer que isso também pode se dar para o lado bom. Claro. Nós só temos usado com frequência para falar das questões relacionadas com a obsessão por conta dos pensamentos das pessoas. Mas aqui, como o pensamento de Kardec era um pensamento elevado, ele tinha ligação com os espíritos elevados, espíritos superiores. É verdade. Que davam toda uma assessoria a ele. Traziam pelo pensamento as boas informações para ele refletir. E usavam meios, inclusive, da mesma forma que chegam a subjugar algumas pessoas, usavam meios de subjugar para o lado bom, para ele despertar para alguma coisa boa e importante, porque a doutrina espírita é algo de fundamental importância para a humanidade, e as pessoas ainda não se deram muito conta disso. A doutrina espírita, no futuro, ainda não, mas no futuro breve, a hora que as pessoas se derem conta, ela vai ser transformadora para a humanidade. Mas precisa que a gente busque conhecimento. E esse conhecimento Kardec já tinha de vidas passadas. Porque, segundo consta, Kardec já era um espírito também
com um grau de conhecimento muito elevado. Ele já fazia parte dos espíritos bons, diferente ainda de nós, né? Que ainda somos parte dos espíritos imperfeitos. Então, o Kardec tinha um contato mais próximo com esses espíritos de uma condição mais elevada que o assessoravam para a confecção de todo esse trabalho que ele se propôs a realizar, essa missão que ele se propôs aqui como encarnado. Muito bom, muito bom. Eu concordo plenamente com o que você falou e é essa postura de Kardec que deve sobressair em seu trabalho, não é? Então, diante da resposta muito peremptória, a palavra muito antiga, não, Kardec não era médium no sentido que nós entendemos a mediunidade de intermediação. Então, mas veja, nem por isso os espíritos deixavam de auxiliá-lo, né? A mediunidade, na realidade, o que o Milton diz é que o médium é aquele que pega uma informação dos espíritos e transmite para outros. Na realidade, ali Kardec usava as informações dos espíritos com o pensamento dele, juntava tudo e colocava. É porque ele participava das reuniões onde se faziam perguntas e os espíritos davam respostas. Mas ele depois alinhava tudo isso em considerações para escrever. Digamos, e os espíritos estavam tão atentos que não deixavam passar nada. E se tivessem deixado passar, certamente conteria algum equívoco ou uma imperfeição na escrita que pudesse dar falsas interpretações. Ô Milton, só fazer aqui uma partezinha. Dia desses nós tivemos a oportunidade de estar aí num evento espírita, o Milton e eu fui lá para assistir, o Milton participou mais diretamente, e ali tem um senhor que conseguiu algumas coisas, algumas atas de atividade da Sociedade Espírita de Paris, lembra disso? Originais? Lembro. Que para mim foi uma coisa tão... me deixou muito feliz o fato de estar em contato de documentos que passaram pela mão de Kardec, né, Milton? Não é interessante isso? Foi. Eu digo, da minha parte, foi emocionante. Pois é, eu também fiquei assim bastante... Atas que ele escreveu da Sociedade Parisiense, não é? Inclusive documentos de acesso às reuniões de estudos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, todos os livros nos originais editados. Em francês, né? No francês. Em francês. E portanto, ali um material que realmente foi resgatado e que merece ser muito bem preservado, como deve estar para a pessoa que conduziu, e que servirá às futuras gerações como acervo e legado de Allan Kardec. Eu realmente gostei muito de ver todo aquele material da maneira como ele está preservado. É bastante interessante, né? É um negócio que deixa a gente assim emocionado mesmo, estar em contato do material que passou pelas mãos de Allan Kardec, né? Manuscrito mesmo, a gente vê lá a ata, negócio bastante interessante. Você me fez lembrar de um acontecimento e uma situação muito interessante. Não tem a ver diretamente com o espiritismo, mas eu penso você vai gostar de ouvir e vai admirar-se também desse fato. Há muitos anos, eu escrevo sobre um grande personagem da literatura brasileira, um escritor. Eu conheci, ouvi 2 vezes em vida, chamado Afonso Schmidt. Afonso Schmidt.
eu penso, eu tenho quase todos os livros dele. Quase todos. É um acervo riquíssimo. E, acredite, como ele foi um escritor do povo, escrevia, gostava muito da cidade de São Paulo, escreveu sobre a cidade de São Paulo, tem 2 livros que contam as suas experiências aqui. Ele, Afonso Schmidt, andava por São Paulo toda, São Paulo Velho, aquelas ruas e tudo mais. Sabe, por falar nesse assunto de emoção, eu, algumas vezes, andava nas ruas, que eu sabia, ele também andava naquela mesma calçada, então é interessante isso. A gente sente emoção de estar no local onde alguém da nossa admiração esteve também. E sobre o que escreveu a respeito da cidade de São Paulo. Então, quando você falava da emoção, desse acervo de Allan Kardec, eu estava me lembrando desse outro fato, porque realmente é uma coisa muito gostosa de sentir. É uma sensação diferente. Nós né? que temos um respeito e admiração pelo trabalho do codificador, certamente, ao olhar aquele material naquelas vitrines, nós estávamos ali agradecendo pela oportunidade de estar vendo, tomando contato em 2020, tomarmos contato com materiais que estiveram nas mãos de Kardec a partir de 1857. É bastante interessante, né? Ter isso, as obras originais e tal. Então, é um trabalho que algumas pessoas estão realizando com o objetivo de resgatar, né, o trabalho de Kardec, que, lamentavelmente, ainda é pouco conhecido pelos próprios espíritas, né? Então, é algo importante que eles estão realizando. E dentro de todo esse trabalho tem todo um estudo. Tem o senhor, que eu não me recordo o nome, que fez a apresentação, que é uma das pessoas que estão à frente desse trabalho. Amir, né, parece que chamava. Juro que eu não me recordo, Milton. Mas é um trabalho magnífico, e eles têm algumas obras com as assinaturas dos espíritos, né? Esses espíritos que a gente ouve, né? O espírito verdade, né? Que a gente... alguns dizem que é Jesus, o Milton acho que ele não concorda muito com isso, mas não importa, é um espírito extremamente elevado, enfim, a assinatura nos documentos daquelas psicografias daqueles espíritos que participaram da Sociedade Espírita de Paris, que são espíritos elevados que trabalharam diretamente, né, nesse trabalho da codificação espírita, né? Ele fez lá, tinha um apanhado das assinaturas e tudo isso. Para mim foi muito marcante, sabe? E olhe, por esse fato, nós podemos dizer que ele estava isento do trabalho mediúnico, porque isso deu a ele uma liberdade maior de decidir, de fazer. Se ele estivesse sendo somente, né, intermediário dos espíritos, ele ficaria seguindo sua orientação. E ele a seguiu, mas de uma forma independente, livre e espontânea. Que bom que um espírito dessa envergadura, né, teve à frente desse trabalho e pôde trazer para a humanidade essa obra que é a doutrina espírita, né, que vai, como já disse, fazer diferença no futuro breve, à medida que as pessoas tomarem conhecimento mesmo do seu conteúdo, porque na realidade a gente conhece muito superficialmente, faz uma leitura, faz um estudo meio ligeiro, mas ainda não conhece a fundo, né, todo o conteúdo que envolve essa doutrina, né, Milton? Nem do que está por perto, viu? Então,
é importante que a gente abra o olho para isso, que pode ser muito bom para a evolução dos nossos espíritos. Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa. Muito bem, e desta vez muito gratificados por termos podido abordar algo a respeito do trabalho de Allan Kardec. Pela atenção de todos, a nossa gratidão e desejar que os bons espíritos nos ajudem sempre. Então, gostaria de mais uma vez convidar a todos para que conheçam o nosso canal lá no YouTube, que é o Allan Kardec TV. Conheçam e se inscrevam, né, no nosso canal. Nós temos lá diversos programas, né, o programa Esclarecimentos Oportunos, temos lá o programa O que Diz Kardec, que a gente humildemente tenta interpretar o que Kardec traz nas obras fundamentais da doutrina. Temos as palestras da nossa Casa Espírita, temos 2 cursos do Milton, um primeiro curso sobre os fundamentos doutrinários, são 37 videoaulas, um segundo curso sobre mediunidade, 33. São 33 videoaulas, em que o Milton aborda a base doutrinária mesmo, as obras fundamentais para nos auxiliar no entendimento da doutrina. E além de outros diversos vídeos que nós produzimos, com o Cosme Massi, enfim, uma série deles, são mais de 800 vídeos que podem com certeza auxiliar aqueles que querem buscar o conhecimento da doutrina. Então fica o convite e a você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.